Salve, salve, meu nobre aluno, tudo bem com você? Professor Augusto aqui na voz, então você já sabe, né? Lá vem mais uma aula de história. Então nós vamos seguir nessa aula aqui falando sobre a independência das 13 colônias inglesas, né? A independência dos Estados Unidos da América. Então já pegue aí o seu material didático, sente-se ou deite-se confortavelmente, eu vou contar uma história para vocês. Vamos lá então? Vamos seguindo os nossos estudos a partir da página, né? 17, nós vamos falar sobre os antecedentes da independência dos Estados Unidos. Se você se recordar, na última aula nós falamos que as 13 colônias inglesas, ela se caracterizava por ser uma colônia de povoamento. Então ela não era uma colônia de exploração. A metrópole, Inglaterra, não tinha aquela vontade de retirar daqui recursos e lucro, retirar recursos que poderiam ser vendidos e transformados em lucro, né, para manter a balança comercial favorável. Aqui, nas 13 colônias inglesas, né, diferente das colônias espanholas e portuguesas, não tinha intenção de lucro. Era uma colônia de povoamento e vieram para essa colônia, aqui na América, pessoas que eram perseguidas na Inglaterra. Então, de certa forma, eram pessoas indesejadas que encontraram na colônia inglesa na América uma forma de fugir da perseguição. Então essas pessoas eram indesejadas lá na Inglaterra, tá? Foram perseguidas principalmente porque eram grande parte desses colonos que vieram para a colônia na América eram puritanos, né? Seguiam a religião do puritanismo. E durante muito tempo na Inglaterra, principalmente na dinastia dos Stuarts, que a gente estudou já esse ano sobre os Stuarts, a dinastia Stuart perseguiu muito todos os que eram puritanos. A dinastia Stuart era uma dinastia de caráter anglicano, né, religiosamente falando. Então perseguia todos que eram puritanos e grande parte desses puritanos fugiram da Inglaterra por causa da perseguição e vieram se abrigar na colônia, né, na colônia inglesa, tá? Então durante muito tempo a gente já viu na última aula que a Inglaterra não exigia o cumprimento do pacto colonial, né, porque não exercia um controle tão rigoroso sobre a colônia. Então a colônia tinha uma certa liberdade para vender, para fazer comércio com quem ela quisesse, tá? A metrópole não regulava essa questão de com quem que a colônia podia comerciar, entende? Comercializar, desculpa. Então, essas coisas vão mudar, né? Essa situação vai mudar a partir de um conflito chamado Guerra dos Sete Anos, que ocorreu lá entre 1756 a 1763. Esse conflito que ocorreu na Europa ocorreu principalmente entre França e Inglaterra, tá? E eles disputavam o quê? Territórios. Disputavam territórios, né? Basicamente. Então, esse conflito por territórios vai durar aí, obviamente, 7 anos, daí o nome da guerra. E esses territórios que eram disputados na América, na África, na Ásia, tá? A Inglaterra vai conseguir ganhar da França, né? O território que hoje é o Canadá, que antes pertencia à França. E nessa Guerra dos 7 Anos a Inglaterra vai conseguir vencer a Inglaterra vai conseguir vencer a França e vai conquistar o Canadá, né? Ganhar o Canadá. E dessa forma, então, a Inglaterra vence essa Guerra dos 7 Anos. Só que os custos com a guerra foram muito elevados. Então, ao final da guerra, a Inglaterra estava com uma dívida de 128 milhões de libras esterlinas. Era uma dívida muito alta para aquela época, sabe? Era uma dívida extremamente alta, extremamente difícil de se pagar. Então, a Inglaterra pensa, como que a gente vai pagar essa dívida? De onde a gente vai retirar dinheiro para pagar essa dívida? E aí, a gente vai fazer o que? Aumentar os impostos aqui na metrópole? Vamos aumentar os impostos aqui na Inglaterra? Não, nós vamos aumentar o imposto lá na nossa colônia. Ah, a gente tem uma colônia lá na América, né? Ah, verdade. Vamos aumentar os impostos lá na colônia. Aqueles colonos que moram lá, que são indesejados, né, aqui na Inglaterra, vão ter que pagar esses impostos para, de certa forma, diminuir essa dívida. Então a gente aumenta os impostos e vai pagando essa dívida que a gente fez durante a guerra.
e vão exigir também o cumprimento do pacto colonial. Vão falar, olha, a partir de hoje vocês não podem mais realizar o comércio triangular, tá? Somente pacto colonial. Vocês só podem vender para a Inglaterra e só podem comprar da Inglaterra. Entende? Então isso vai ser uma mudança muito radical, porque os colonos estavam acostumados a viver de forma mais tranquila, sem esse controle, essa rigidez da metrópole. E de uma hora para outra as coisas mudam. Isso vai gerar um sentimento de revolta muito grande na colônia. Vamos lá. Então, além disso, após o final da Guerra dos Sete Anos, a Inglaterra vai manter no território das 13 colônias exércitos ingleses, tá? E esse exército vai ficar ali de certa forma, primeiro, durante a Guerra dos Sete Anos, para proteger, para não perder esse território para a França. Só que após o fim da guerra, não tinha mais o porquê essas tropas ficarem então ali. A guerra acabou, então não tem o porquê ficar essas tropas ali, né? Só que essas tropas ficaram no território das 13 colônias para, de certa forma, intimidar os colonos e falar, olha, acho que é bom a gente pagar os impostos, hein? Senão o exército está sempre aqui, está sempre de olho na gente. Então, manter o exército nas 13 colônias era uma forma de intimidar os colonos e fazer com que os colonos aceitassem essas novas determinações impostas pela Inglaterra, tá? Então, os colonos agora passam a ter uma fiscalização mais rígida pela metrópole e esses colonos têm que arcar com as despesas desse exército nas 13 colônias inglesas. Então, eles tinham aí uma despesa por ano de 400 mil libras só para manter o exército nas 13 colônias. E esse montante de 400 mil libras era pago pelos colonos por meio dos impostos, tá? Vamos lá? Vamos agora partir para a página 18. Então, vamos ver algumas leis que a Inglaterra, que a metrópole, impôs sobre as 13 colônias e que geraram um grande descontentamento na população. Vamos lá? Então, visando sanar esse déficit na economia, essa crise, o governo britânico, o governo da Inglaterra, vai criar algumas determinações, né? E vai exigir o cumprimento de algumas determinações do Pacto Colonial. Entre elas, uma dessas determinações era a proibição do comércio triangular. A partir de agora, a colônia não podia mais realizar o comércio triangular. Lembra? Comprava melaço nas Antilhas, fazia rum aqui nas 13 colônias e vendia lá na África. Lá na África comprava escravos, vendia nas Antilhas, comprava mais melaço e tal. Esse comércio triangular. A gente viu na outra aula, tá? E aí criou uma primeira lei para começar a arrecadar impostos. Uma dessas leis mais importantes é uma lei chamada Lei do Açúcar. Foi criada lá no ano de 1764. Olha, essa lei do açúcar reduzia em 50% o imposto sobre o melaço estrangeiro. Então, é melhor para os colonos, né? Os colonos podem comprar o melaço estrangeiro mais barato. Só que não era bem assim, tá? Essa notícia, então, era boa, seria boa, se em contrapartida a Inglaterra não tivesse criado outros impostos. Então a Inglaterra basicamente fez o seguinte: diminuiu o imposto sobre o melaço estrangeiro, então os colonos comprariam o melaço das Antilhas mais barato, só que em contrapartida a Inglaterra aumentou os impostos em outros produtos, como por exemplo no café que vinha da Inglaterra, no açúcar que vinha da Inglaterra, nas roupas que vinha da Inglaterra, na seda, no vinho, nos artigos de luxo. Então, olha, eu reduzo o imposto em um produto, só que eu aumento o imposto em outros 20 produtos. Então, olha, eu reduzi o imposto em um só, mas aumentei em 20 produtos. E todos esses produtos, café, roupa, seda, vinho, eram produtos que a colônia comprava lá da Inglaterra, comprava da metrópole. E agora, com o aumento do imposto, esses produtos ficaram mais caros, entende? Então, olha, se você precisa comprar café, mas o café agora ficou mais caro, e aí, você vai ficar sem tomar café ou vai comprar ele caro? Então, de certa forma, eles arrecadavam muito dinheiro agora com esses impostos, com o valor mais caro desses produtos. E tal lei, essa lei do açúcar, dizia que tudo o que fosse produzido pela colônia deveria ser vendida para a Inglaterra, tá? Então, era efetivando ali o pacto colonial. Tudo o que a colônia produzia deveria ser vendido para a Inglaterra, tá bom? Só que aí os colonos falam, olha, a gente não concorda não com essa lei do açúcar, a gente não vai
pagar caro nos produtos, por exemplo, nas roupas, no café, no vinho que vem da Inglaterra. A gente não vai pagar mais caro, não. Nós vamos deixar de comprar esses produtos. A gente vai dar um jeito aqui, a gente se vira e não vamos comprar esses produtos. A gente não vai pagar caro para arrecadar impostos para a metrópole. Então, os colonos pararam de comprar os produtos que vinham da Inglaterra. Começaram a dar o seu jeito ali, não compravam os produtos que vinham da Inglaterra, ok? E aí, no ano seguinte, 1765, criaram uma outra lei, cara. A Inglaterra criou uma outra lei chamada Lei do Selo. Essa Lei do Selo basicamente era o seguinte: todo o papel, toda a carta, os jornais, os cartazes, até as cartas de baralho deveriam ser feitas com um papel especial, timbrado. Papel timbrado é aquele um que tem tipo uma marca d'água, sabe? Um papel que vem com a marca d'água assim. Então, todos os papéis que seriam usados na colônia deveriam ser papéis timbrados com a imagem da Inglaterra, né? Coisa do tipo. E esse papel era muito caro de ser comprado, entende? Então, imagine, naquela época, quantas cartas eram enviadas por dia? Toda a carta deveria ser com aquele papel especial, que era muito caro, entende? Então, se você fosse o jornal da colônia, né, o jornal impresso, iam imprimir o jornal, precisava ter aquele papel especial. A metrópole, a Inglaterra, exigia que fosse usado aquele papel especial, timbrado. Então você tinha que comprar aquele papel e era muito caro, entende? Até as cartas de baralho. O cara ia comprar um baralho para jogar um truco, tinha que ser o baralho que tinha aquele papel especial, que era muito caro. Então, os colonos se irritaram muito e aí convocaram um negócio chamado Assembleia Colonial, né? Reuniram alguns colonos lá e realizaram uma assembleia e falaram: olha, a gente acha que essa lei é ilegal, não tem base cumprir uma lei dessa, entende? Então realizaram vários protestos contra essa lei, os colonos, tá? Os colonos realizaram vários protestos e essa lei foi revogada um ano depois. Um ano depois, o parlamento britânico, o parlamento inglês, vai revogar e falar: não, acabou, a gente não vai mais exigir o cumprimento dessa lei, tá? Então aqui essa lei do selo, ela foi revogada um ano depois porque era uma lei de certa forma absurda, beleza? Em 1767, né, um cara chamado Charles Townshend, ele vai impor uma série de novos impostos. Ele era um ministro inglês, primeiro-ministro, e ele vai criar vários novos impostos para a colônia. Vai determinar imposto sobre a tinta, sobre chumbo, sobre papel, sobre chá, entende? Então ele vai criar vários impostos sobre vários produtos. Esses atos, essas leis aí, os atos Townshend, ele de certa forma autorizava as tropas do governo a confiscar a carga de quem infringisse a tributação. Por exemplo, quem não pagasse os impostos teria toda a sua mercadoria apreendida pelas tropas do governo. Então, olha, agora a gente já tem imposto sobre chumbo, vidro, papel, chá, tinta. E o chá era muito consumido nas 13 colônias inglesas, entende? Então, esses atos Townshend vão criar mais uma série de impostos e vão mais ainda massacrar o povo, massacrar economicamente, né, os colonos, que agora já tem que pagar impostos até sobre o chá que eles tomam, tá bom? E isso já estava agora criando uma insatisfação muito grande, cara, era muito imposto em cima dos colonos, tá? E cada vez mais esses colonos, então, evitavam comprar esses produtos. Olha, se eles criaram um imposto sobre o chá, a gente não vai comprar mais chá, a gente não vai tomar mais chá. Vai ficar sem tomar chá, vai tomar outra coisa, pô, tomar café, tomar água quente, entende? Então, a colônia, desculpa, a metrópole inglesa vai começar a apertar o cerco, fechar o cerco dos impostos sobre os colonos. Eles precisavam arrecadar dinheiro de qualquer forma. E esses impostos era a forma encontrada, né, pela metrópole de arrecadar tais impostos, tá? Então, ó, com o tempo, os colonos passam a produzir até mesmo o próprio tecido na colônia mesmo. Deixam de comprar os tecidos da metrópole e passam a produzir na colônia os tecidos de algodão, tá? E aí, de novo, a população fez uma grande reação, falou: olha, a gente não concorda com essa questão das leis dos atos Townshend, são muitos impostos, não, a gente não vai dar conta de pagar, não é possível, né, pagar tudo isso. E aí, dessa forma, esses atos Townshend foram revogados, tá?
foram revogados alguns anos depois. Falaram, não, vamos tirar esses impostos que a gente criou sobre o papel, sobre o vidro, sobre o chá, sobre a tinta. Vamos retirar, tá? Beleza? Beleza, né? Retiraram esses impostos. Retiraram, tá? Mas exceto do chá. O imposto sobre o chá ficou mantido, tá? E aí no ano seguinte, no ano de 1773, foi decretada uma lei especial para o chá, a Lei do Chá. Essa Lei do Chá, ela prejudicava muito o comércio da colônia, porque ela exigia que o chá fosse todo comprado diretamente da metrópole à Inglaterra. Então, gente, a lei do chá foi instituída no ano de 1773 e ela significava basicamente o seguinte: a colônia, sabe, as 13 colônias inglesas, não podiam mais produzir chá, sabe, plantar as ervas que eram utilizadas para fazer o chá. O chá deveria ser inteiramente, totalmente comprado da Inglaterra. A colônia não poderia produzir mais chá. E na colônia, eles consumiam muito chá. Né? A Inglaterra tem essa tradição do chá, né? Tomar um chazinho das 6. E nas colônias, na colônia, também era dessa forma. Eles tomavam muito chá. Só que a Inglaterra, observando, então, falou, opa, os caras tomam bastante chá, né, cara? Então a gente vai arrecadar impostos sobre o chá. Então, olha, vocês não podem mais produzir chá na colônia. Tem que comprar tudo o chá da Inglaterra, com impostos altíssimos, claro. E essa lei do chá vai gerar um grande descontentamento da população dos colonos. Falar, pô, agora até o chá a gente tem que comprar deles, a gente não pode nem produzir o próprio chá. E isso vai gerar uma reação dos colonos. Um grupo chamado Filhos da Liberdade, que era um grupo formado por colonos insatisfeitos com as determinações da metrópole, vai organizar no dia 16 de dezembro de 1773 uma invasão aos navios que chegaram da Inglaterra carregados de chá. Os navios vieram com chá, né, para ser vendido, e atracaram no porto de Boston. Esses Filhos da Liberdade, eles se fantasiaram, né, se disfarçaram de indígenas, invadiram os navios e jogaram todo o chá no mar. Todo. Eram vários navios carregados de chá, caixas de chá, né? E eles jogaram todas essas caixas no mar para mostrar, de certa forma, um protesto, né? E se fantasiaram de indígenas para que não descobrissem os seus rostos, né? Não soubessem quem foi que fez o ato, achar que foi realmente os indígenas. Então, esses Filhos da Liberdade realizaram esse ato que está representado nessa imagem, tá? Essa imagem aqui que se chama Destruição do Chá do Porto de Boston. Essa litografia foi feita no ano de 1846. E ela representa aqui os Filhos da Liberdade, ó, disfarçado de indígenas, tá ali sobre o navio e jogando todo o chá no mar. Vamos lá? Esse episódio aí ficou então conhecido como o Incidente de Boston, né? O Boston Tea Party. Esse incidente de Boston vai gerar uma raiva tão grande nos ingleses, a metrópole inglesa vai ficar mas tão brava com isso, que eles prometeram, falaram, a gente promete que vai dar o troco em vocês, tá? Então já desceram aí uma ameaça para cima dos colonos, tá? Um ano depois, no ano de 1774, os ingleses vão cumprir essa ameaça, vão instaurar um negócio chamado leis de coerção, tá? Essas leis de coerção também eram conhecidas como leis intoleráveis, tá? Essa lei de coerção ela vai ordenar o fechamento do porto de Boston. Esse porto onde aconteceu a questão aí do derramamento do chá vai ser fechado, tá? Vai ordenar, fala, fecha aquele porto lá. Os colonos vão ser obrigados a pagar o prejuízo do chá lá. Vai ter que ressarcir para a Inglaterra todo o prejuízo. Eles jogaram vários e várias caixas de chá no mar. Foi um prejuízo enorme para a Inglaterra. A Inglaterra falou, a partir de agora vocês vão ter que pagar o prejuízo. Lembra lá do incidente de Boston, que vocês jogaram o chá no mar? Vão ter que pagar, vão ter que arcar com o prejuízo, tá? E a Inglaterra vai também estabelecer uma outra lei junto com as leis intoleráveis, que era uma questão chamada leis de aquartelamento. Essa lei de aquartelamento determinava o seguinte, que todos os soldados ingleses que estavam na colônia deveriam ser alimentados e receber acomodações dos colonos. Então, basicamente, era o seguinte,
essa lei do aquartelamento obrigava os colonos a receber em suas casas os soldados que viviam na colônia. Então você, se fosse um colono daquela época, deveria dar café da manhã, almoço, janta e deveria dar estadia para esse soldado inglês. E ele não ia te pagar nada. A sua casa ia meio que virar tipo um hotel. Esse soldado inglês ia viver na sua casa, comendo e descansando ali na boa, e você não receberia nada, tá? Então, essa lei do aquartelamento era a forma, e dessa forma você sempre estaria sobre a vigia, né? Sempre haveria ali um soldado rodando na rua, na cidade. E aí, quando dava de noite, o soldado estava na sua casa, dormindo, estava ali. Então, não dava para você ficar mais organizando esses movimentos de revolta. Porque sempre tinha um soldado por ali passando, poderia escutar alguma coisa. Então, era uma forma de restringir os movimentos realizados pelos colonos, tá? A Inglaterra, então, dá uma forma de dar uma segurada nos movimentos realizados pelos colonos. Só que essa daí, cara, a metrópole então vai mostrar para os colonos: olha, a gente não aceita mais essa insubordinação, esse desrespeito de vocês em relação às leis da metrópole. Só que isso daí vai servir ainda mais como um estopim para que os colonos não se curvem a essas determinações da metrópole e posteriormente vão iniciar aí realmente a questão da independência, né, da Revolução Americana. Beleza? Vamos ver aqui, a aula já está bem longa, gente, e nós vamos parar ela por aqui, tá? A aula já está se estendendo bastante, nós vamos encerrá-la por aqui e na semana que vem a gente continua esse conteúdo, beleza? Então, eu agradeço você que assistiu até o final da aula. Se ficou alguma dúvida, por favor, vai lá no meu WhatsApp e manda lá sua dúvida que eu vou te ajudar, beleza? Então, as atividades que estão aí do capítulo, né? As atividades vocês realizem e me enviem. Olha, as atividades que vocês devem realizar são as que estão nas páginas 15, né? 16 e 19, ok? Atividades da página 15, 16 e 19. Por favor, me enviem lá no WhatsApp. E também lá no caderno de atividades eu quero que vocês realizem as atividades que estão na página 12 do seu caderno de atividades. Então, página 12 do caderno de atividades e no livro, páginas 15, 16 e 19. Beleza? Foi muito bom ter você aqui comigo. Eu te espero na próxima aula. Um abraço e tchau.